Olá, estudantes e familiares, tudo bem com vocês? Espero que bem. Sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências, e a aula é para o 5º ano do ensino fundamental. Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Dever em Casa na TV. E hoje vamos falar sobre ela, o que é tão importante para a nossa vida quanto o ar que respiramos. É a água, mas algo na cor branca surge em diversos rios e cobre sua superfície. O que será? Vamos descobrir na aula de hoje, que é poluição nos rios, espumas e cisnes. Mas não se esqueçam de registrar a sua presença aqui comigo. Então pegue seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela e marque a sua presença. Sobre a aula de hoje, a habilidade abordada na aula busca identificar os principais usos da água e de outros materiais nas atividades cotidianas para discutir e propor formas sustentáveis de utilização destes recursos. E o nosso objetivo é conhecer as origens e impactos ambientais da poluição da água ocasionadas por atividades humanas, buscando atitudes sustentáveis que os amenizem. E estudantes, preparem o seu material, que é o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para começarmos. E hoje também teremos um pequeno experimento que você pode reproduzir junto comigo. Então você vai precisar de uma garrafa PET, água e detergente líquido. E se você não tiver esses materiais, não tem problema. Você pode aprender e fazer em outro momento, com sua família ou na escola, ou junto da turma e o professor, ok? Se já estiver com tudo em mãos, pode escrever em seu caderno de ciências a data de hoje e também o título da nossa aula, Poluição nos Rios, Espumas e Cisnes. E me diga aí, você considera a água um bem importante? Com certeza. A água, ela sacia nossa sede, usamos para higiene, navegação, irrigação e afins. Na natureza, encontramos a água em rios, lagos, geleiras e águas subterrâneas e, é claro, no mar. Mas, quando olhamos para cenas como essas que vocês estão vendo, é possível dizer que o ser humano cuida bem das fontes naturais de água? Infelizmente não. Na maioria das vezes, ele acaba contaminando essas fontes naturais com resíduos. E os resíduos são as sobras de atividades humanas que, quando descartadas de forma incorreta, resultam em poluição. E na aula de hoje, vamos entender como ações que fazem parte de nossa rotina podem contaminar principalmente rios e lagos. Dessa maneira, buscaremos meios para reduzir esses impactos. Então aí aparece a nossa pergunta do dia, que é: como o descarte adequado de resíduos reduz os impactos ambientais? Darei um tempo para que copie a pergunta e vamos corrigi-la no final de nossa aula. Estudantes, quando falamos em poluição da água, o que queremos dizer com isso? Dizemos que uma água é poluída quando adicionamos a ela algo que mude o seu odor, seu sabor e sua cor. Quando isso acontece, ela se torna uma água que não podemos mais beber ou usar para nossa higiene. Mas existem diferentes tipos de poluição da água.
Pode ser uma poluição por descarte de lixo, por esgoto doméstico e também por produtos químicos. Inclusive, alguns desses produtos representam a limpeza durante o seu uso, mas em seu descarte não é bem assim. E vamos entender já já o porquê disso tudo. Vamos começar falando da poluição pelo esgoto doméstico. Esse tipo de poluição está associado principalmente à falta de um serviço de tratamento de esgoto, que resulta em um esgoto ao céu aberto e perda de características naturais de rios. E sem o tratamento correto, esse esgoto fica exposto e a população que tiver contato com ele pode contrair doenças como diarreia, hepatite e cólera. Além disso, as bactérias vindas com a poluição consumem o oxigênio da água, causando a morte de peixes e outros habitantes aquáticos. Outro tipo de poluição bem comum é o descarte indevido do lixo. Na figura aqui, vemos os materiais como madeira e uma sacola, vidro, provavelmente deve ter, principalmente embalagens plásticas é comum de serem encontrados. E esses materiais, eles vão se acumulando no meio ambiente, de modo que precisam ser removidos pela ação humana. E também temos a poluição por produtos químicos, que é a mais perigosa à nossa saúde, tá? Águas que podem conter produtos de limpeza, agrotóxicos, medicamentos, dentre outras substâncias. E quando descobrimos, já é tarde e desenvolveremos uma doença por contaminação. E aí podemos pensar que apenas as indústrias, as fábricas são culpadas? Sim, muitas delas fazem parte do descarte de poluentes no ambiente de forma indevida. Mas será que não temos parte de culpa dessa responsabilidade? Vocês conhecem este rio aqui? Bom, este rio é muito famoso no estado do São Paulo, que é o rio Tietê. Porém, é muito triste a fama deste rio, porque ela não é muito boa, tá? O que acontece é que ele é famoso por ter um alto nível de poluição. E podemos perceber que em um dos seus trechos, o rio foi coberto por uma grande quantidade de espuma branca. Vocês podem ter visto essa situação em outro rio. Mas o que será que causa toda essa espuma conhecida como cisnes? Bom, me ajuda respondendo esta pergunta aqui. O que causa a espuma que cobre o leito dos rios? Vou dar um tempo para que responda e eu já volto com a resposta. E aí, estudantes, o que causa essa espuma branca em cima dos leitos dos rios é o descarte de detergente que usamos na lavagem de louça, objetos e roupas. Com isso surgem os cisnes de detergente. Sim, e ele chega pelo esgoto devido ao descarte que ocorre feita pelos seres humanos. Poxa, mas como o detergente formou toda essa espuma? Afinal, os rios têm muita água. Será difícil? E pensando nisso, é que temos o nosso experimento de hoje. Eu vou colocar o meu jaleco, pegar todos esses materiais, que é a garrafa PET, a água e o detergente, e volto para mostrar para vocês que mesmo o rio tendo muita água, ele consegue formar espumas. Galera, eu já coloquei o meu jaleco porque é a hora do experimento. Vocês já pegaram a sua garrafa PET, o seu detergente e a água? Bom, no nosso experimento vou mostrar para vocês o que ocorre quando descartamos detergente, sabões nos rios e lagos, até que forma aquela quantidade grande de espuma. Bom, mas aquela quantidade de água que tem
Forma muita espuma assim? Sim, porque tem muitas casas que descartam. E, bom, a gente vai comprovar aqui nesse experimento. Vocês vão encher a garrafa de vocês de água até a metade. E se vocês colocarem umas 2, 3, no máximo 5 gotas de detergente, vocês vão perceber que se forma muita espuma. Vamos fazer aqui. Virei. Vocês sabem que os rios e lagos, eles fazem movimento das ondas, né, da maré. Então, eu vou sacudir e vocês vão observar que mesmo a água sendo em maior quantidade de detergente do que do detergente, a formação de espuma é muito grande. Então, esse caso ele simula o que ocorre nos rios. Bom, como no caso foi mostrado aqui na nossa aula do rio Tietê. Galera, gostaram do experimento? Faça também e se ligue aí na nossa aula. E aí, pessoal, curtiram o experimento? Observaram e aprenderam bastante? Quero vocês fazendo também. Imagina que poucas gotas fazem isso? Então, que dirá o volume vindo de várias casas? Teremos um nível de poluição muito alto nos rios. Outro problema é que a maioria dos detergentes comercializados não é biodegradável. Isso quer dizer que ele se acumula no meio ambiente e não consegue eliminá-lo por conta própria. E pensando nisso, algumas empresas desenvolveram detergentes biodegradáveis, que eles não ficam acumulados no meio ambiente e a natureza vai eliminando por conta própria. E trata-se isso então de uma iniciativa sustentável. E cabe a nós optarmos pelo melhor produto possível, tanto para nossas vidas quanto para o meio ambiente. E da mesma maneira, outros tipos de poluição podem ser reduzidos ou evitados. E se tratando da poluição por esgoto, a solução passa pelo poder público. Ele deve fornecer o serviço de coleta e tratamento. Estações que realizam esse procedimento tratam a água antes contaminada e removem suas impurezas, antes de devolvê-la ao meio ambiente. Já no caso da poluição por descarte de lixo, a solução passa por nossa conscientização. Isso porque o serviço de coleta de lixo se faz presente com o trabalho dos garis. Cabe, então, à população descartar esse lixo de forma correta e no lugar certo, que são aterros sanitários. E as atitudes movem o mundo, não é mesmo? Então, vou deixar uma atividade para casa, que é essa daqui. Como podemos reaproveitar a água da lavagem de roupas? Então, vocês vão pesquisar, fazer um vídeo, escrever e mandar foto para a gente aqui através do nosso WhatsApp. Vocês podem ler esse QR Code ou enviar para o número 27 996 61 0143. A sua participação é muito importante. E voltamos para aquela pergunta do dia que ficou muito fácil para responder. Será que vocês conseguem? A pergunta é essa aqui, ó. Como o descarte adequado de resíduos reduz os impactos ambientais? Vamos ver a resposta? E nossa resposta ficou assim. O descarte correto de resíduos permite que eles sejam tratados antes de voltarem à natureza, evitando que se acumulem e contaminem o meio ambiente e os seres vivos. Entendido, pessoal? Ah, e não esqueçam de registrar a sua presença na aula. Então pegue o seu celular e aponte para o QR Code que aparece aqui na tela. A sua presença é muito importante. E vamos relembrar o que aprendemos hoje? Aprendemos sobre a poluição por esgoto não tratado, também a poluição por descarte indevido do lixo e a poluição por produtos químicos, que é muito nociva à nossa saúde. E claro, também falamos do descarte que é adequado destes resíduos. Muito aprendizado! Bom, e essa foi a nossa aula de hoje. Poluição nos rios, espumas e cisnes. Espero que estejam gostando
das nossas aulas aqui do Dever em Casa na TV. Mas vocês acompanham a gente na rede social? Então sigam o nosso Instagram, mande mensagem no nosso WhatsApp, acompanhe o nosso site e também o Facebook. Espero vocês numa próxima e não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.